Café com Pesquisa é uma promoção da área de Ciências Jurídicas, do programa de pós-graduação em Direito da UX e do nosso grupo de pesquisa Direito Ambiental Crítico. E esse encontro de hoje, particularmente, ele conta com a parceria da Rede de Pesquisa em Republicanismo, Cidadania e Jurisdição, que é formada por grupos de pesquisa, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Unesc, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, e da Universidade de Caxias do Sul, inclusive registrando aqui também a presença do professor Reginaldo, que é coorganizador na medida em que ele coordena também, é um dos coordenadores, né, da Unesc. Então, eu vou passar a palavra para o nosso estimado professor Pilati. Realmente. Muito boa tarde a todos. É uma honra, um prazer para mim estar aqui entre amigos nesse café, vendo pessoas que eu tenho a maior consideração, estima. O professor Clóvis, um dos brilhantes alunos que eu tive, o professor Reginaldo de Souza Vieira também, e nós três formamos, né, a Recijur, né, a nossa rede de pesquisa em republicanismo, cidadania e jurisdição. E agora vamos receber um novo membro, né, que é a UNO Chapecó, com a professora Silvia Mosqueta, né? E para caminhar, professor Jefferson Dietz Marim, naquela senda que muita coisa eu aprendi com o Ovidio Batista. Muito. Quando ele vinha à Universidade Federal de Santa Catarina, não cabia gente no auditório. E naquele tempo não tinha telão, abriam as janelas e o pessoal ficava do lado de fora ouvindo. E eu nunca me esqueço, e vou dizer isso para homenageá-lo, né? Eu nunca me esqueço dele ter dito assim, o direito, a voz que ele tinha, né, uma voz metálica, assim, dizia, o direito anglo-saxão, né, falava, e o direito romano, né, ordena, né, o direito brasileiro condena, cumpre se quiser. Ou seja, o ordena, se não cumprir, vai para a cadeia. Já o direito brasileiro condena, cumpre se quiser. Aí fica Marianas e Brumadinhos, conversa para lá, conversa para cá, né? E vai se levando sem solução, né? Então eu tenho essa satisfação de estar com pessoas. A professora Silva também, a tese dela foi sobre a família romana, né? E a projeção dessa família na pós-modernidade. E assim todos, né? Cada qual trabalhando o Sistema Único de Saúde, trabalhando jurisdição, trabalhando o direito urbanístico, né? O sistema, o plano diretor participativo das cidades, né? Então, as mais variadas, e tem outros membros da Recijur, como, por exemplo, o professor Maurício Filó, né? Ele trabalhou o Tribuno da Plebe, e assim por diante, né? Então, para mim, eu sinto uma alegria parecida à alegria que eu tive quando voltei para Maravilha, que foi a cidade onde eu passei a minha infância, dos 13 aos 12 anos, e lá bem pertinho da casa que a gente morava, já dentro do mato, agora tinha uma faculdade de Direito. E eu fui convidado para a aula inaugural, né? Eu não sei como é que coube em mim tudo aquilo, né? Porque também são aquelas pessoas que já não estavam mais ali e que gostariam tanto de estar naquele momento, né? E é isso que acrescenta assim, uma dimensão esplêndida de nós termos convivido num momento histórico
de capital importância e termos compartilhado uma visão de mundo e uma especificidade do direito que, na minha maneira de ver, é única no mundo. Eu não vejo nenhum jurista europeu, brasileiro, italiano ou americano enfocando o direito pelo prisma que nós enfocamos. E tenho certeza absoluta de que a passagem dos anos vão registrar isso. Por isso que essa rede é muito importante. Eu tenho outra certeza que eu tenho é que vocês irão todos muito além. Eu disse desde o início que essa caminhada começou no ano 2000. Eu disse desde o início que estava apenas chegando a uma construção e fixando placas. Aqui vai se construir, né? Logo à direita, Patrolas, né? Borracharia a 200 metros. Né? Ou seja, colocando, começando algo que tinha aquela indefinição inicial de um bolo quando se só vê os ingredientes, né? Inclusive ver os ovos ainda antes de entrarem definitivamente no bolo, né? Então foi isso. Eu me preparei da seguinte maneira. Eu tenho um texto de 22 minutos. Se eu ler bem mais rápido, é 21. Se eu demorar um pouquinho, 23. Né? Que é justamente para sintetizar um pensamento que, na verdade, é o meu terceiro livro nessa linha. Então, o primeiro é Propriedade e Função Social na Pós-Modernidade, que tem uma teoria. O segundo é Audiência Pública na Justiça do Trabalho, que é como fazer uma audiência pública judicial participativa. Né? E o terceiro é o Direito Romano de Contraponto. Isso eu estou escrevendo. E está sendo maravilhoso assim ficar. Então, a palestra de hoje, essa conversa nossa de 22 minutos, ela é ela é um capítulo, né? Uma síntese de um capítulo, né? E ele está em 6 páginas porque eu não tive tempo de deixar em 4, né? Porque se me desse 2 semanas eu reduzia para 4, porque o negócio é esse, né? Quanto mais você tem o domínio do assunto, mais você enxuga o texto, né? É muito fácil escrever um livro solto assim e depois não, é colocar naquela justeza de diamante, né? E que isso é na repetição. Então, toda vez eu começo do começo e leio tudo de novo e vou ajustando. Às vezes, quando eu chego lá onde eu estava, terminou o tempo. Não tem problema, trabalhei, né? Porque esse ajustamento do texto, né? Eu estava vendo eu vou terminar com uma declamação uma frase do Cruz e Souza, e eu tenho lido muito os sonetos dele. Que perfeição, que domínio, que daí quando você vai olhar e examinar palavra por palavra, você vê, puxa, isso aqui é uma joia, de uma montanha ele fez uma laranja, né? Um poder de síntese, de reduzir o mundo, né, a uma joia, né? E assim são os nossos trabalhos jurídicos. Quanto mais você aperfeiçoar o texto, mais você vai ficar na imortalidade pela beleza estética, né? Porque o resto tudo muda. O resto tudo muda, né? Então, eu vou começar agora a apresentar o texto como ele foi concebido, né? E então os senhores me derão agora 20 minutos e depois nós vamos ao debate, né? Então, muito obrigado pelo convite, muito emocionado, né? E a vida aqui está muito corrida, muito disputada, né? Isso aqui é um UFC, né? E a gente nunca sai incólume, né? Sempre sai com algum inchaço, algum sangue, né? Mas esse momento aqui para mim é de felicidade, de tranquilidade, né? De paz, né? Então vamos lá.
Então, a minha fala são lições da pandemia de Covid-19 para o direito, o nosso futuro. Então, eu agradeço ao professor Dr. Clóvis Eduardo Maliverne da Silveira pelo convite e pela honra de me alçar aos olhos e ao dispor dessa brilhante Universidade de Caxias do Sul, seus professores e alunos. Nesse palco visceralmente democrático que é a ciência humana, justamente no momento em que a pandemia de Covid-19 atinge o mundo inteiro e suscita questões muito importantes a respeito do nosso futuro, intelectuais de grande autoridade e fama têm falado e escrito a respeito desse que é o assunto do momento. Não podia deixar de ser. Da minha parte, vejo aflorar pela primeira vez e na intensidade, e na real intensidade, um sentimento de vizinhança global, de pertencimento, de ágora, de corresponsabilidade, uma dimensão coletiva da qual o paradigma individualista e nacionalista da modernidade não se compadece. Assim, a principal questão que a pandemia de Covid-19 levanta aos meus olhos é mais ao direito contemporâneo que ela levanta. De repente, com esse relâmpago da epidemia do coronavírus, o mundo ficou claro. Vemos tudo muito próximo. E muitos correm a catar fake news como se fossem folhas de parreira. Estavam nus, num paraíso predatório, a portas fechadas para o bom senso e os alertas da ciência, que há mais de meio século ecoavam para ouvidos moucos. E o direito da modernidade nisso, pobre direito superado, como fica perante os conflitos complexos e insolúveis que se apresentam e esse modelo não dá conta? A minha exposição segue um roteiro metodológico de Sinal da Cruz. Me desculpe, porque o Sinal da Cruz é claro e simples. Todo mundo acompanha. Romanista que sou, começo pelos pais. A República Romana, onde tudo começou. E depois eu vou à filha e herdeira deles, a modernidade dos códigos, na qual fomos flagrados por esse relâmpago. E da filha vou ao coronavírus da pandemia insana. O raio da tempestade e do trovão, o Pentecostes. E assim me benzerei, para em seguida iniciar a minha oração de conclusão. O futuro do direito, no momento que digo ser da pós-modernidade jurídica, e poderia chamar de ordenamento jurídico para além do público e do privado. Iniciemos pelos pais. Depois que expulsaram os reis, os paterfamílias romanos criaram um modelo de convivência política, jurídica, social e jurisdicional mais perfeito da história da civilização. Era res publica Romanorum. Nunca a forma do jurídico e do político esteve tão ajustada à substância social e seus desafios como naquela época. A reprodução das gerações naquele período, a sobrevivência da urbe e a convivência do populus com o mundo natural e as diferenças nunca teve igual no mundo, seja em capacidade de absorção do novo, seja em sustentabilidade de um modelo perfeitamente adequado a ubi societas ibius, onde existe uma sociedade, ali estará o direito. Destaco duas virtudes basilares do sistema com o qual, aliás, eles conquistaram o mundo e legaram à modernidade os tesouros da antiguidade. A primeira foi manter a soberania, a maiestas, como eles chamavam, no populus. O romano da república não era súdito,
Isso é de capital importância. E a sua jurisdictio, em consequência, pertencia a eles mesmos, eleitos com os poderes condizentes com a prática da equidade. Hoje, a equidade é uma utopia, porque fomos transformados em súditos, seja de um rei, seja do Estado, seja da racionalidade econômica pura e simples. Somos súditos. A segunda virtude romana é decorrente da primeira, a capacidade de absorver o diferente sob a mesma tenda de dignidade, maiestas e igualdade. Aí me refiro à questão dos plebeus em Roma e da participação política em geral. Quando as conquistas destacaram o segmento plebeu como imprescindível à grandiosidade que se descortinava para os paterfamilias patrícios, foi inevitável o conflito social e a necessidade de mudança. Sobreveio, como sabemos nós, a cessatio plebis. Os plebeus abandonaram a cidade e acamparam nas imediações. A pressão surtiu efeito. Durou 13 anos. E a solução foi os patrícios concordarem em criar uma magistratura plebeia absolutamente original. O tribuno da plebe, com poderes de veto a qualquer lei, a qualquer autoridade patrícia, poderes de reunir os plebeus e aprovar plebiscitos, um magistrado ainda e enfim, com poderes de defensor público e de cuidados previdenciários. A casa dele ficava aberta dia e noite. Ele não podia fechar a porta para atender os que precisavam. Para tanto, investido tribunos plebes em sacrosantitas, vale dizer, a proteção divina da sua pessoa, portanto, numa arquitetura política absolutamente perfeita. E assim, passaram a conviver na res pública dois povos livres, soberanos e diferentes. Na diferença, porém, o signo da preservação de Roma e da promoção dos interesses comuns a partir do diálogo, do respeito institucional e da construção de consensos. Eis aí a raiz genuína da participação que hoje nós almejamos. A participação, desculpa, eu tenho que olhar aqui, porque podia ser vocês me avisando que estou sem som. A participação somente é possível quando os personagens, todos eles, participam soberanamente do interesse coletivo próprio e com poder de veto. Nesse meio, a jurisdictio é uma máquina humana de resolução de problemas, de acordo com a natureza que apresentarem os problemas. Não perdem tempo nas ações simples, ditas in jus concepte, e, ademais, se voltam para os fatos e a equidade nas ações complexas, in factum concepte. As partes do conflito, auxiliam o pretor a dar roupagem jurídica ao seu conflito, antes de mandá-lo aos árbitros que eles mesmos escolhiam. E nisso reside a equidade. Há uma frase de Ulpiano que diz isso, que a verdadeira equidade é as partes cumprir o que prometeram. Mas ele está se referindo não a um contrato como o nosso de hoje, ao que eles se comprometeram em juízo na ação. Outra grande lição romana, a forma como eles organizaram os territórios conquistados. Foi a primeira inédita ideia de federação, que vem de fedus, né? Cada cidade podia manter a sua autonomia política e religiosa, pois que cada cidade podia, né, manter a sua autonomia política e religiosa, pois que as relações com Roma
eram de auxílio mútuo na segurança e na defesa, e ao demais, a cidade era livre, dependendo do tipo de feudos. Isso vai ser também muito importante na nossa reflexão final, depois que eu fechar o meu sinal da cruz, porque agora eu já me encaminho dos pais romanos para a filha, a modernidade dos códigos, e vislumbro aí outro paradigma, muito diferente. A decadência romana começa com o fim da República e a reorganização política de Augusto no Principado, aí que chamo que é o período clássico. E eu agora, nessa obra que estou escrevendo, estou mudando esse conceito. Para mim, clássico foi a República. O Principado já faz parte da decadência. E chamar o Principado de era clássica já é um viés ideológico. E depois da grande reestruturação de Augusto, vem a de Diocleciano, do Dominato, em 284 d.C., como estruturas imperiais coroadas em monarquia absoluta. Então vejo que o romano estava deixando de ser senhor de si. Ele estava se transformando em súdito. A capacidade de redesenhar o modelo é notável nos romanos. Eles criaram a república e, no rumo da decadência, legaram a modernidade que foi sendo desenvolvida desde os glosadores. Mas a Europa dobrou a curva e esqueceu completamente as lições da república. Passou a resumir a experiência romana como uma experiência puramente imperial, ao sabor e alvedrio já do novo paradigma que se formava e hoje é imperante, a modernidade dos códigos entre soberanos e súditos. A compilação de Justiniano de 528, reunida no Corpus Juris Civilis, e a contribuição de glosadores, comentadores e humanistas desaguariam num grande teórico, Jean Bodin, 1530-1596, o grande teórico da soberania sob o absolutismo estatal, sua estrutura política e sua forma de governo. Paria-se ali a modernidade, arrematada pela Revolução Francesa e pela Declaração de 1776 e a Constituição Americana de 1787. Então, somos súditos do Estado soberano em um modelo político e jurídico voltado à racionalidade econômica pura e simples, sob a tenda reducionista do público e do privado. O Estado é uma pessoa jurídica artificialmente criada e animada por representantes eleitos, em sistema de democracia indireta meramente formal. A fonte por excelência do direito é a lei, que desce do alto da Constituição a consagrar como lex legum, né, um sistema abstrato generalizador, numa pirâmide de conceitos teorizada pela ciência jurídica tedesca, que orientou as codificações e o constitucionalismo. Uma criação inteligentíssima, engenhosa, obra de mágicos do pensamento político, que simplesmente retirou da humanidade a dimensão coletiva das relações, mediante a estatalização do público e do populus. Isso que eu estou dizendo é central. A jurisdição passa a ser uma jurisdição pública estatal e não dos cidadãos. Jurisdição que lida e interpreta leis representativas, não leis aprovadas pelo povo, como em Roma, justificando e fundamentando as suas decisões no campo antisséptico da dogmática jurídica, ou seja, voltada para leis abstratas e de costas para o acre cheiro dos fatos. Basicamente, é uma jurisdição que se limita a julgar e condenar e punir, segundo critérios abstratos, previamente estabelecidos ou definidos, metafisicamente desenhados, e nisso ela se esgota. Em outras palavras, aqueles interesses e direitos que dizem respeito a toda a coletividade não possuem autonomia jurídica para ir a juízo. Deles só se vai a juízo na infração. E, ao demais, ficam a depender do voluntarismo estatal. Assim, os bens, como o ambiente, por exemplo,
a diversidade, né, a saúde pública, são mais casos de polícia do que efetivamente direito de todos, especialmente no caso do ambiente, porque o sistema já os desclassificou previamente como tal, e como tal os reduziu a uma tutela de segunda categoria, a priorizar a atividade violadora que provém da livre iniciativa. A jurisdição limita-se a punir infratores, a perseguir, por exemplo, os destruidores da Mata Atlântica, sempre na dependência da vontade política. Incapaz o sistema de enfrentar o problema na sua complexidade, no campo dos fatos e da equidade social, justamente porque a jurisdição estatal não está aparatada a tanto. A versão primitiva da jurisdição moderna não se compadece de distribuir adequadamente os ônus e bônus da riqueza social, do suum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu. A tragédia de Mariana e do Rio Doce, por exemplo, repete-se em Brumadinho, e parece a todos que isso é normal, matar 2 rios, centenas de pessoas, milhares de patrimônios, em função de uma economia de exportação de matéria-prima. Então, já mencionei os pais, a filha, essa aí, né? E agora menciono o novo coronavírus, o Pentecostes. Eu estou me referindo a uma espécie de anti-Espírito Santo, né? Esse raio doloroso nas trevas de um planeta à beira do colapso, que derrubou o sistema, como esses apagões de energia elétrica, não somente aqui ou na favela, no mundo inteiro. O prefeito de Milão, por exemplo, ergueu a voz para falar pelo sistema e disse que Milão não podia parar. A Covid-19 mandou-lhe de presente caminhões de mortos e ele teve que parar e pedir desculpas. O presidente dos Estados Unidos foi no mesmo caminho de Milão e o vírus consagrou-lhe um merecido American First, como campeão mundial de mortes por Covid. Portanto, pergunto, onde estão as armas de guerra das potências mundiais? Os super-heróis, voltados que são para inimigos fictícios que servem ao modelo? Contra o vírus, não serviram para nada. Mas não foi só isso. Essa pandemia do Covid-19 veio demonstrar que o modelo é muito bom, mas está esgotado. Em face de uma nova realidade, latente, filha, como em Roma, da própria grandeza, do próprio sucesso. Fruto disso é o fim da exclusão, dizem as ruas nos Estados Unidos e na Europa, nesse momento. O planeta e a vida clamam com urgência por inclusão e equidade, na forma como ensinaram com o exemplo os romanos da República. Para onde vamos? Qual é o futuro? Vocês me perguntam desde o título da minha breve exposição. O jurista atual, especialmente o brasileiro, ele fala muito bem em dignidade humana, em democracia, em Estado democrático de direito. Doravante, porém, é isso e algo mais. A especificidade jurídica, a prática perante os conflitos complexos. Porque o vírus pergunta, e daí? O que se pode fazer juridicamente falando para lidar com os conflitos complexos que se resolvem por equidade? O que fazer para tornar a função social, por exemplo, uma instituição efetiva e não algo da boca para fora? O ingresso naquilo que desde o início dos anos 2000 chamei de pós-modernidade jurídica, a partir do direito romano de contraponto, já está em curso. O vírus veio mostrá-lo.
E esse novo é imprevisível, tanto na forma quanto na extensão da substância. Mas podemos afixar as placas tectônicas, digo, teóricas, de orientação do futuro. E é nesse espaço que me assento e posiciono. Falar em perecimento do Estado, em abolição da propriedade privada, não é o caso. Vou enumerar 6 pontos basilares para começo de conversa e do nosso debate, já que a fase em que estamos é de fincar placas numa obra que é coletiva, universal e a construir. Primeiro deles, meu primeiro item, devolver ao sistema jurídico a dimensão social coletiva. As ações não existem só entre indivíduos, ou indivíduo e Estado, ou Estado contra Estado. As ações devem envolver aquela dimensão que envolve toda a população e todas as instituições. É o caso do ambiente. E são ações que têm o seu verdadeiro espaço no universal. Então, é um ganho da cultura jurídica acima de tudo. E isso passa por uma teoria. Esse resgate, essa reinclusão da dimensão coletiva nos conflitos. Segundo, ter consciência de que a democratização do desenvolvimento econômico tem seu foro adequado na dimensão local, na urbe como na Roma republicana. Então, no Brasil, é a esfera do plano diretor participativo, da audiência pública soberana e deliberativa, mas envolve em cada caso todo o país. Ou seja, a ideia que o direito romano me passa é que democracia direta é sempre no plano local. E os assuntos da federação são um pouco mais amplos, mas não tão específicos. Mas, na verdade, como nós estamos hoje sob um mundo globalizado, cada plano diretor é de interesse do mundo inteiro, de várias camadas de autoridades. Terceiro, a dimensão participativa começa pela devolução da soberania direta à sociedade enquanto populus, exatamente como falamos em Roma. No tocante a determinados assuntos, quer dizer, o coletivo não tem nada a ver com o meu apartamento, com o meu relógio. Isso é outra esfera. O que o direito não está contemplando é essa dimensão coletiva que ele estatalizou e que ele tem que devolver para a coletividade. Senão, nós não vamos conseguir salvar o planeta. Me acompanham? Isso implica nova classificação de bens, de pessoas e de procedimentos. Assim, o meio ambiente não é do Estado, é de todos e em perspectiva global. É um bem coletivo e só será efetivo direito de todos se a sociedade for também erigida à condição de sujeito coletivo de direito. E no campo do procedimento, é necessário que se afirme o processo participativo da audiência pública voltada para a construção do consenso. Porque quando se trata de bem coletivo, como o meio ambiente, ele pertence a todos. Então, é uma verdadeira discussão de condôminos. Não é para condenar alguém contra os outros, e vice-versa. Mas os outros postulados complementam esse. Quarto, definir o papel das autoridades federais, estaduais e locais nas audiências coletivas de participação, à semelhança das magistraturas romanas. Quem convoca é a autoridade competente. E todo o procedimento envolve todas as autoridades responsáveis que colocam o seu poder de mando e as suas funções a serviço da construção da decisão consensual. Então, vejam, senhores, o vírus veio demonstrar que, nessa hora, quem manda é a autoridade de saúde.
Mas, na verdade, ela não manda, ela guia cientificamente as decisões. E cada autoridade continua com seus poderes. Agora, não é a racionalidade econômica que estará comandando essas autoridades, mas é a racionalidade da saúde pública, do interesse coletivo. Ou seja, a nossa comunhão, o corpo que nós estamos comungando é o do vírus. Ele é que vai dizer quando que a Universidade Federal de Santa Catarina vai voltar às atividades. E a Universidade Federal de Santa Catarina está meditando para pensar o seu futuro sem assodamento, para poder ter uma situação sustentável dentro do problema. E não sair que nem louco, né? Sem reflexão, apagando o incêndio. Né? Isso não condiz, né, com a instituição que se propõe a ser eterna. Né? É um patrimônio perpétuo do povo brasileiro. Né? Então, as decisões nessa área de interesses coletivos, elas sempre serão consensuais, exatamente como as decisões romanas. Ou seja, patrício e plebeu têm que concordar. E entre os patrícios e entre os plebeus também eles têm que concordar. Né? Então, o quinto item e penúltimo, né? A judicialização de tema de interesse coletivo não retira a autoridade e a competência jurisdicional de outras ações. Mas na audiência judicial participativa, de natureza coletiva, o magistrado coloca-se a serviço da deliberação, não lhe assambare com mérito, do mesmo modo que as demais autoridades nos seus espaços. Por exemplo, a aprovação de um transgênico. Então, a autoridade do Poder Executivo que está conduzindo o processo está conduzindo para o consenso. Agora, as demais autoridades, todas têm poder de veto. Ou seja, quando alguém rejeita, tem que discutir de novo, tem que mudar a proposta, até se chegar ao confortável, ao aceitável de todos. Porque os bens coletivos fundamentais são aqueles dos quais não se pode dispor individualmente, só coletivamente. Ou seja, o devido processo legal do exercício coletivo de direitos. Né? E isso inclui o populus juntamente com as autoridades, exatamente como era em Roma. Então, é o que eu estou chamando de direito romano de contraponto. Né? Isso aí. Em sexto e último lugar, a pós-modernidade jurídica, permite-me usar essa expressão como categoria dessa exposição, não exclui nem desautoriza as instituições vigentes. Muito ao contrário, tem base constitucional. Tudo que eu estou defendendo aqui há lastro na Constituição. O que nos falta é cultura jurídica, é teoria para absorver e praticar. Desde a segunda parte do parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, meus caros, eu concluo, né? E vou usar as palavras de Cruz de Souza, poeta maior de Santa Catarina, a respeito das grandes emoções, como essa que eu estou tendo aqui convosco. Ele disse assim, que a minha alma flórea em mais flores flori de sentimentos. Estar entre amigos e ex-alunos do meu Rio Grande é um prazer indescritível. E falei, né, mas muito consciente da advertência de um poeta de Caxias do Sul, do Urbano Poeta, que agora está em Caciqui. Né? E eu vi ele dizer assim, toma cuidado com tudo que vai dizer, porque para o bem e para o mal, as palavras têm poder. E aí eu sou obrigado a encerrar com um verso de Martim Fierro, né? Porque ele entra no meio e assim, uma homenagem à América Latina, ele conclui a sua obra, o Hernández, né?
dizendo assim: mas nadie se crê ofendido, pois a ninguno incomodo, e se canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Muitas graças, senhores. Obrigado. Brilhante exposição. O senhor nos entregou uma obra literária, né, além de um texto de reflexão jurídica, para nos colocar indagações sobre o que nós queremos do direito, né? O professor Pilate também faz parte da Academia Catarinense de Letras, né? E é presidente agora da CALEG? Vice-presidente da Academia Brasileira de Letras, da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, né? E vocês viram, né, um texto jurídico literário. Professor, eu vou iniciar fazendo algumas questões aqui minhas, né, de meu interesse, e eu vou deixar o recado aqui para o pessoal. Respondam a presença agora, tá? Para fins de certificação, tá? E logo após a presença, vocês podem também enviar questões por escrito. Eu já tenho uma anotada aqui, tá? E se alguém quiser se manifestar também pelo microfone, vou pedir que faça a inscrição. Professor Reginaldo, como membro da Recijur, gostaria de fazer uma saudação também para o pessoal? Então, boa tarde a todos e todas. Primeiro, é um prazer estar com vocês mesmo de forma virtual, poder dialogar e prestigiar a brilhante exposição do professor Pilate, uma pessoa que eu tenho um apreço fabuloso, que cruzou meu caminho e ele sabe o quanto carinho que eu tenho por ele e minha família tem também. Então, professor, um grande abraço para o senhor e para a sua família, mesmo assim, dessa forma. É bom vê-lo, é bom mesmo nesse mecanismo que a gente pode, nesse momento, em razão desse contexto, mas ouvir as palavras, os seus ensinamentos, a sua sábia erudição, este diálogo e, assim, essa humildade acadêmica, jurídica, enquanto pessoa que o senhor tem, apesar de todo o conhecimento. Eu sempre gosto de registrar, e a gente sempre vai se orientando, né? E esse trajeto e o aprendizado, eu sempre registro, o aprendizado que eu tive com o professor Pilate, nesse processo de ter sido se orientando, me ensinou a melhor ser um melhor orientador, um melhor docente, uma reflexão, abriu, como, né, professor Clóvis, nos abriu a outros olhares, uma reflexão que você pode ter erudição acadêmica, você pode ter a sapiência, mas você nunca pode esquecer das suas origens, do chão que você pisou, do teu caminhar e da tua humildade enquanto ser humano. Porque, e acho que o Covid está nos demonstrando isso, né, professor Pilate, que não adianta ter tudo, e que o mais que a gente precisa ter é essa relação entre pessoas, e relações de afetuosidade, as relações familiares, e faz com que essa construção de conhecimento possa mexer com a vida das pessoas. Então, assim, é um prazer a gente poder fazer, pelo menos, professor Cláudio, tivemos uma primeira atividade conjunta em Florianópolis, da rede. Tínhamos o indicativo da atividade esse ano em Criciúma, que seria presencial, nós vamos fazer a forma virtual, o evento da rede. Estamos em planejamento ainda, acho que nós vamos deixar para o segundo semestre, porque esse primeiro foi um pouco tumultuado em razão do Covid, né? Então, nossos programas estão tendo todos os desafios que são inerentes a isso, mas eu acho que essa primeira atividade que a gente consegue fazer, claro, capitaneada pela UX, mas dentro de rede, de torna de publicizar para que a gente fez a atividade de rede dentro para os membros da rede. Agora é uma atividade de rede para além dos muros da rede. Eu acho que essa discussão, e esse momento, principalmente, o uso da tecnologia, a mediação da tecnologia tem sido uma experiência muito interessante. A gente consegue atingir pessoas que a gente não atingiria. Acho que a experiência que vocês estão tendo é a experiência que nós estamos tendo, temos feito esse tipo de atividades com impacto muito grande, e nós temos que aproveitar isso, para fazer discussão, para fazer debate, para nos aproximar, para tentar contribuir para uma reflexão sobre esse momento, e dessa forma o professor trouxe grandes reflexões, professor, e eu acho que a gente precisa avaliar essas questões. Então, professor Clóvis, novamente, registro o meu agradecimento, e também professor Pilate, professor Clóvis, professor Jefferson, eu gostaria de também deixar o abraço do professor Volkmann, que infelizmente não pôde estar presente,
Ele estava numa atividade comigo, mas estava se preparando para uma conferência que ele faz agora na UNOESC, também numa atividade de forma virtual. Então, ele deixou um abraço para o senhor, professor Pilar, professor Clóvis também, para Maria de Fátima, essa parceria que nós temos com a UX, tanto pela rede do comum, quanto pela rede do republicanismo, essas discussões que têm permeado por eventos, por participações em bancas, por publicações conjuntas, por orientações, que a gente possa aprofundar mais isso. Estamos à disposição e vamos poder fazer outras atividades comuns. Muito obrigado. Uhum. Brevemente, então, só reiterando, né, registrar algumas presenças aqui, professor Reginaldo da ONU Chapecó, a Silvia também, também de Chapecó, que ingressa também na nossa rede, né, como bem lembrado no início, o Rodrigo Goldschmidt, também da Unesc, né, enfim, devo estar esquecendo, mas temos várias pessoas aqui de universidades parceiras nos nossos arredores aqui, né, do nosso Brasil. Professor Pilati, uma reflexão que eu gostaria de fazer, pensando na questão ambiental, o nosso direito ambiental, ele parece que, nós temos a impressão que, embora ele tenha uma vocação preventiva e precaucional, né, parece que as pessoas se sentem mais à vontade na responsabilidade civil, na responsabilidade penal, né, porque é um direito reparatório ou repressivo que trabalha com um problema já posto, né, ou um problema iminente, no caso das tutelas de emergência, mas ainda assim lidando com o problema específico, né, cuja solução vai ser dada pela lei, né? Então, essa concepção de jurisdição moderna, né? Essa concepção moderna, melhor dizendo, de jurisdição, e os princípios de prevenção e precaução, sobretudo o princípio de precaução, que requer que nós lidemos com a incerteza científica e com os riscos de difícil mensuração, com os riscos complexos, com os riscos abstratos, que nunca tem solução pronta na lei, né? Parece que nós temos, embora nós retoricamente sempre ressaltemos essa função precaucional do direito ambiental, o direito ambiental é muito pouco precaucional, né? Porque parece que ele não sabe lidar com o imprevisto, com o incerto, com o controverso, né? Parece que nós nos sentimos mais à vontade em dar respostas a partir da lei para situações que, no nosso imaginário, saem do figurino, né? Abalam uma suposta normalidade das coisas e aí exigem reparação, né? Ou exigem uma atuação repressiva contra o poluidor, né? Por outro lado, nós temos um Estado de Direito que, apesar de cumprir uma função importante, por meio do poder de polícia, é amplamente insuficiente, né, para dar conta dessas demandas, né. O que tu poderia refletir conosco sobre a partir dessa visão de resgate de Roma, né, sobre a questão da precaução, sobre a questão da necessidade de lidar com situações das quais nós temos muito pouco, inclusive pouco conhecimento científico, ou um conhecimento incompleto, incerto, muitas variáveis envolvidas, muitos atores, muitos interesses, e parece que dá um curto-circuito na nossa concepção de jurisdição e de processo, né, diante dessas situações. Então, vou deixar essa pergunta por enquanto eu recolho as outras. Tá certo. Professor Clóvis, muito obrigado. Estamos ouvindo. Ah, tá. Eu achei que eu estava com o meu microfone desligado, mas é o do Gabriel que está desligado. Ele misturou com o meu ali.
que pergunta bem colocada assim no devido lugar. Mas antes de responder, eu queria dizer para o professor Reginaldo que a sinceridade das suas palavras, esse sentimento é recíproco, né? E vou dizer isso para lembrar do filho dele, né? É o menininho que é um encanto, né? E eu sei que ele tem um carinho muito grande por mim, né? E que decorre do coração bom dos pais, né? E tô vendo ele. Nossa, mas como é parecido com a mãe, né? Não com o pai também. Cresceu, professor. Cresceu, né? Tudo bem? Aí o pilote. Tá bem? Oi. Tudo bem? Que satisfação, que alegria. Então, essa dimensão, assim, é que a gente quer para o planeta, né? Para as nossas relações, né? Que sejam afetivas, de respeito, né? De admiração, né? Que cada pessoa humana é um tesouro e não tem... é única, né? Então, eu começo com esse agradecimento para daí ir a sua questão, professor Clóvis, porque na sua família também, com a professora Karine, que é minha orientanda de doutorado, uma brilhante orientanda também, né? E enfim, uma alegria muito grande para mim. Mas a sua pergunta foi muito bem elaborada. Esse desespero de ver que dentro do paradigma não tem solução, né? Então, aonde a tradição da modernidade colocou os bens coletivos, os interesses coletivos, colocou numa condição de segunda classe, né, de subtutela, como se fossem montanhas e a jurisdição chegasse de carrinho de mão, né? Não tem como colocar em cima e carregar, né? Ou seja, a esperteza do paradigma, de toda aquela construção da Revolução Francesa, dos federalistas americanos, né? Então, vejo que são federações de estados e não de cidadãos, né? Os Estados Unidos da América, os Estados Unidos do Brasil, né? E já em Roma era a República dos Romanos, Res Publica Romanorum, né? Ora, então essa desclassificação prévia, ela não deixa nenhuma alternativa se você não mudar o paradigma, né? Então, o que estavas dizendo que nunca tem solução própria, quer dizer, sempre aquela indefinição. Por quê? Porque o problema é tão complexo que a primeira coisa que você tem que fazer é trazer a ciência. Para dominar o vírus, você tem que conhecê-lo, né? Para depois ir atrás dos remédios, ver como reagir, como se prevenir e como evitar e como superá-lo, né? Com o ambiente acontece a mesma coisa. Então, não há um espaço de autoridade constituída que absorva as informações, o conhecimento da ciência e coloque todos os participantes num pé de igualdade de conhecimento da natureza do conflito, da natureza do bem em jogo, da situação em jogo. E a partir daí, né, é que começa a discussão da equidade, que é justamente você pegar o peso específico de cada interesse e dentro de uma visão filosófica, amorosa pelo planeta, pela vida e pelas pessoas, você poder estabelecer como será o exercício desse direito coletivo, né? O exercício de um direito que é um condomínio extrapatrimonial de todos, né? Então, assim, o que nós vamos fazer, por exemplo, aqui em Florianópolis, eu estou levando tão a sério a conversa, eu já estava me imaginando em Caxias do Sul. Aqui em Florianópolis, há uma ponta de mar ali que
que há interesse de grandes empresários de construir um hotel ali e aterrar uma parte do mar, né? E a comunidade, a cidade não quer, ela quer que ali seja um ambiente preservado, né? Se você colocar esse assunto, né, conseguir colocá-lo dentro de uma audiência pública que tenha uma preparação prévia, né, ou então que seja dentro da discussão do plano diretor de Florianópolis, né, e que você percorra todas as etapas para construir a decisão justa para esse caso concreto, não é condenar alguém, é ver até onde vai o direito do empresário, até onde vai o interesse coletivo e até onde é possível resolver o problema sem condenar ninguém e sem sacrificar, na medida do possível, nada. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem... Porque a autoridade pública que está junto com a população discutindo esse assunto, ela tem o resto do território para entrar na barganha, para arrumar alternativas. E, de repente, esse recurso, esse dinheiro, ele vai ser aplicado, às vezes, num outro local, com muito mais retorno, né, numa atividade que pode até gerar N empregos, né? Então, assim, uma vez eu vi a minha esposa, ela se encontrou com a esposa de outro amigo meu, um amigo que é juiz, e as duas estavam conversando, e dali a pouco eu parei de prestar atenção no que ele estava dizendo e coloquei, não tem assim, certos animais que eles viram a orelha para o lado do barulho, né? Então eu virei assim e prestei atenção no que elas estavam dizendo, e elas estavam vendo as semelhanças entre os dois maridos. Então uma delas disse assim, quando ele chega no estacionamento e não tem nenhum carro estacionado, ele fica bem doido porque não sabe onde é que vai estacionar. Daí o fulano é a mesma coisa, né? Então assim somos nós perante um conflito que está completamente aberto, né? Nós somos acostumados a já entrar no brete, né? Muito pouca coisa para decidir, porque já está pré-decidido pelo próprio ordenamento, né? Agora, quando você tem a plena liberdade de conseguir fazer, porque se você tiver um bom dinheiro ali, né, na mão, você tem um belo patrimônio ambiental, e você tem o resto do mundo para colocar na balança, né? Só não faz uma grande coisa se for muito burro, né? Só se for um sistema assim que não tenha que não tenha nenhuma noção das coisas, né? Então, como conduzir uma discussão complexa dessa para que ela tenha o melhor resultado possível, né? Então, vamos ficar bem pertinho aqui nós na nossa rede para dizer assim, o mundo não discute os problemas como nós estamos discutindo na nossa rede, né? Porque nós temos uma teoria prévia, mas não é que a gente inventou uma teoria, está escancarado, né? Então, por exemplo, eu pego no livro 2 do Digesto, que trata da jurisdição, né? Que foi um livro que eu aprendi muito, porque eu traduzi, apanhei 2 anos para conseguir traduzir, não é muito longo. E aí lá tem uma frase do piano que ela passa despercebida, você passa os olhos por cima e não entende, né? Agora, se você voltar e ler 20 vezes, e de repente você vai estudando, e lê de novo, e dá outra aula de romano, e outra, de repente você vê e diz, não, claro, ele tá dizendo ali que a verdadeira equidade é quando as partes discutem, estabelecem um peso específico do direito de cada um, e aí cumprem, né? Porque a equidade passa pela valorização do interesse e do peso do direito de cada um, né? E você decide no todo, não lesando ninguém e arrumando a solução mais brilhante para os dois, para as partes, né? Ou mais partes, para as instituições, né? E para o futuro da nação, né? Para o futuro do país, para o futuro da humanidade, né? Então, você derrubar a floresta amazônica para criar boi, você destruir o Rio Doce para vender minério a preço de banana, né?
matando os trabalhadores e tudo, isso é primário, né? Isso é coisa das cavernas, e é o interesse nacional, né? Dizem, nós cumprimos os contratos, né? E na verdade, é tudo uma conversa fiada, né? É um paradigma mentiroso, né? Agora, ninguém estuda, ninguém traduz, porque o grande problema do direito romano é a tradução, né? Porque cada um pode traduzir de um jeito que não te sensibiliza. Então, foi uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Você só consegue traduzir se você tiver uma teoria prévia, né? Mas uma teoria que esteja ao alcance daquele momento. E isso você só descobre a partir da sua realidade. Então, o direito romano, ele volta de vez em quando, né? Mas ele volta quando é necessário, porque quando não é, ele não vem, né? Agora, para você entender o que ele está dizendo, você tem que prestar atenção nele e tem que voltar ao original dele, né? E ver, não ir atrás das traduções do século XIX, do século XVIII, né? Não, é fazer a tradução atual, né? Quando você tem uma gama de problemas aqui que o direito romano ilumina, né? Então, essa pergunta, professor Clóvis, ela está nessa linha, né? Então, não há cautelar, né? Não há princípio de precaução, né? E de prevenção que assim, que vá muito além do paradigma, né? Porque o paradigma, ele tem na lei da natureza, da lei da gravidade, né? Você pode dar um pulinho para cima, né? Mas não vai conseguir jamais dar justiça para essa população, né? Construir a solução justa para aquele caso concreto. O que nós já produzimos de riqueza nesse mundo dá para todo mundo viver feliz, né? É que, na verdade, nós estamos com instituições que estão muito ultrapassadas. E justamente esse problema do vírus, que eu comparei com um relâmpago, né? E esse relâmpago, eu me lembro uma vez, logo que no começo de Maravilha, eu era criança, eu tenho uma vaga lembrança, mas pela primeira vez, assim, nós estávamos num lugar estranho, naquele tempo não tinha hotel, nada, e aí os meus pais resolveram, na verdade tinha um morador que dava pouso, então é uma espécie de hotel, assim, mas era improvisado, né? E para mim, eu dormi no caminho, me acordei chegando no escuro, na vela, naquela casa, e meu pai torcendo para não chover, porque naquele tempo as estradas eram muito precárias, e de repente deu um relâmpago, e aquele relâmpago foi longo e extraordinário, assim. Então eu vi toda a paisagem, eu sabia tudo como é que era o local que eu estava, por causa daquela fração, né, do relâmpago. Então eu acho que esse vírus, você pode comparar com esse relâmpago, porque ele mostrou todas as nossas debilidades, né? Então, eu estou falando tanto dele, né? Mas o presidente Trump, ele vai perder a eleição por causa do vírus. A eleição dele estava ganha. Mas é que ele não soube o que fazer com o vírus, né? Ele não soube se portar, ele não esteve à altura. E o fato de um país daquela riqueza morrer tanta gente é um fiasco. Não tem o que dizer, né? Então, assim, ele nos atingiu de cabo a rabo, esse vírus, né? Então, as desigualdades, por que o pessoal quer voltar imediatamente? Porque quer que o pobre se vire, né? Porque o pobre não tem nenhum suporte, ele trabalha o dia inteiro para comer de noite. Então, se parar todo o sistema, vai fazer o que com ele, né? E, na verdade, é uma sociedade que tem muita dificuldade de ser solidária, né? Mas institucionalmente difícil, né? Porque as pessoas, né? Às vezes até a gente não tem dificuldade de fazer doação e tal, porque às vezes estão te roubando também, né? Você está passando por otário, porque tem gente se aproveitando da situação, né? Mas a população, de uma maneira geral, é generosa, né?
Já as instituições, não, né? Então, eu prometo agora responder mais sucintamente para todos poderem trocar ideia, né? Mas, professor Clóvis, muito obrigado pela pergunta. Eu poderia escrever um livro para lhe responder, né? Mas, mas é mais ou menos nessa linha, assim, né? É o paradigma mesmo, né? E dentro dele, você não consegue, se você não tirar a cabeça para fora do paradigma, não tem solução, você está dentro de um aquário. Sim, e esse é um caso bem exemplar, né, porque mostra como o enunciado da precaução não diz o que fazer, né, diz o que não deve fazer, mas não diz o que fazer. Você não pode ignorar a incerteza científica, não pode decidir desconsiderar digamos assim, as avaliações de risco, a possibilidade, né? Então, diante disso, o que fazer? E a gente fica procurando a resposta na lei, né? A gente fica procurando o que encaixar ali para que a máquina faça sentido, né? É como se fosse um jogo viciado. O adversário já sai batido e você só tem como dizia meu pai das cartas, que às vezes eu recebia, uma grita e outra não ouve, né? Então você está com um jogo ruim na mão e o adversário deu carta e já está batido. Quer dizer, é um jogo viciado, né? Então não tem como ganhar. Não tem como ganhar por isso que esse vírus veio mostrar o limite, né? Aí nós enxergamos onde estamos. Parou a poluição, caiu o barril de petróleo, né? O sumo pontífice rezou sozinho, já que eu estou tão religioso hoje, é porque na hora da Ave Maria, rezou sozinho em Roma. Isso nunca aconteceu na história da religião católica, né? Sim. Então, realmente é algo assim, e esse vírus, ele vem de onde? Ele vem justamente de nós termos transposto os limites, né? Nós fomos além de onde podíamos ir, e agora nós estamos sujeitos a outras coisas, né? Porque a gente vê, às vezes, documentários que são verdadeiras bombas que estão escondidas ali, né? E que se a gente continuar provocando, pode desencadear desgraças tais que não tem mais volta, né? A gente vão sobrar poucas pessoas, né, para recomeçar, né? Então isso é muito, muito sério. A Nádia pergunta, até eu acho que essa questão mais ou menos ficou respondida, uma pergunta de opinião, né? Qual a sua opinião sobre a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, né? E o impacto dessa decisão no Brasil, que já não vem seguindo as observações das autoridades sanitárias de confinamento social? Isso, também, muito boa pergunta, Nádia. Meus cumprimentos. Veja, a autoridade, a Organização Mundial da Saúde, ela ocupou o lugar dela na pandemia, né? Que ela obriga, o vírus obrigou os países, os municípios, os estados-membros, as federações, né? As uniões federais, no caso a nossa, né? Obrigou a tirar as autoridades da racionalidade econômica e dirigir recursos, políticas, atenção, né? E esforço na direção da saúde, na direção do combate ao coronavírus, no nosso caso, o combate à pandemia. Então, é muito fácil de saber por que o presidente dos Estados Unidos ele criou esse conflito, porque ele quer voltar ao antigo, né? Ele quer impor de volta a racionalidade econômica pura e simples, onde os pobres cuidam de si mesmos, né? E nós aqui no nosso país, que temos desigualdades profundas, é muito mais grave a situação, né? Então, é muito sintomático, olha, que quem até hoje tinha tido essa inspiração de brigar com a Organização Mundial da Saúde, né? Isso não se cogitava, mas justamente porque ele vê que ele está abrindo flanco para um novo paradigma, para uma nova maneira de visualizar a função do Estado, né? A função das autoridades,
dependendo do conflito complexo. E quando o conflito é complexo, a autoridade se volta para a racionalidade do conflito, e não a racionalidade da rotina, né? Que é o caso da rotina econômica, né? Da racionalidade econômica. E isso aí, Nádia, eu vi no Aristóteles, ele disse o seguinte: o dinheiro é uma coisa muito boa, porque torna portátil a riqueza, né? Guarda, né? E isso também o Hobbes depois também falou, né? Guarda, né? Agora, o problema é que ela tem, que o dinheiro tem racionalidade própria, né? E aí ele faz qualquer um pensar de acordo com a lógica do dinheiro, né? E aí vem a exclusão, né? Porque você coloca em segundo plano todos os outros valores, né? Todos os outros sentimentos. O que a gente valoriza tanto? O afeto, né? Coloca tudo em segundo plano para colocar tudo em função do dinheiro. E aí o que acontece? O dinheiro, no final, é como um picolé que derreteu, né? Você fica só com o palito, né? Essa é a frustração. Então, você veja, um dia termina a floresta, aí só sobra aquela tristeza, né? Eu vi isso no Oeste Catarinense. Eu vi lá os animais, os pinheiros, né? As árvores, a água, o mundo de peixe que tinha em qualquer riozinho, né? Eu vi. Hoje, vai lá para ver o que sobrou. É milharal, né? Enfim, aí é problemas de água, daí tira do aquífero Guarani, né? E aí vai acabar comprometendo os rios, né? E esse tipo de coisa, né? Então, essa questão de atacar a autoridade de saúde, como nós temos aqui no país também um conflito com prefeitos e né, afinal, nas diversas instâncias da hierarquia, né? Aqui em Florianópolis, o prefeito de Florianópolis e a UFSC salvaram muitas vidas catarinenses, porque parar a UFSC são de 40 mil pessoas para mais, né? Parar isso, e o prefeito parar a cidade também, o governador também parou o estado. Então, hoje nós temos uma situação muito mais confortável, né, do que se nós tivéssemos feito ouvidos moucos e tivesse tomado a decisão de continuar as atividades normais. Hoje nós estaríamos morrendo aos milhares, né? Então, esse vírus, ele não brinca. E outra coisa, se você cometer qualquer coisa contra ele, ele não se ofende, ele não diz nada, ele não faz nada. Agora, quase 20 dias depois, ele te apresenta a conta, né? E nem pestaneja, não está nem aí, né? Então, é difícil, a pessoa que não tem assim, um conhecimento desse tipo de assunto, né? Que não se interessa por isso, ele não sabe, ele acha que está muito seguro e não está. Obrigado, Nádia. Perfeito. Eu vou chamar o professor Reginaldo Pereira, da UNO Chapecó. Pedindo desculpa, Reginaldo, pela minha gafe de antes. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu conheço o professor Reginaldo. Como vai, professor? Tudo bem? Professor Pilates, como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. O professor Pilates... vírus por todos os lados, me sinto uma ilha humana. Isso, o professor Pilates foi muito importante na minha formação, né? E, inclusive, esteve presente na minha banca de doutoramento, né? E, naquela ocasião, a gente travou umas discussões bem interessantes, né? Em relação aos modelos de democracia na grega e também a República Romana. E eu volto novamente àquela banca, professor, porque eu gostaria de ouvir a sua opinião. Na 415 a.C., até um pouco antes, em Atenas, havia a figura a figura do ostracismo, né? Mediante o qual os cidadãos poderiam fazer com que o cidadão que estivesse fazendo mal para a democracia se afastasse por 10 anos de Atenas, né? Sem perder direitos sobre propriedade, nada, mas simplesmente tinha que se afastar durante 10 anos.
né? Como o senhor é um grande romanista, né? Eu queria saber se em Roma também havia algo parecido, e se não estava na hora da gente inventar uma figura jurídica deste modelo para algumas pessoas que realmente estão atrapalhando a democracia nesse momento no nosso país, num momento tão delicado, né? E também, como o professor é um grande historiador, né? É um grande conhecedor de história, sempre me vem a figura do espelho de príncipe, né? Em que, nossa, isso era no ancião regime, né? Era no antigo regime, o príncipe tinha uma conduta, né? Ele tinha que se portar como um príncipe, né? Tinha toda uma etiqueta que parece que foi totalmente esquecida na nossa República Brasileira aqui, né? Então, eu gostaria de ouvir umas palavras do meu grande, assim, professor, porque eu tenho um grande apreço e um grande carinho. Muito obrigado, professor Reginaldo. O senhor mora tão perto da minha cidade, assim, de Nonoai, né? E Isso. eu tenho uma saudade muito grande, assim, da região, né? E respondo com muito prazer, dentro das minhas limitações, as suas questões, assim, muito pertinentes e atuais, né? Em Roma, Cícero, por exemplo, ele foi exilado, né? Então, ele foi processado e tal, assim como se fosse um preso político, né? Ele foi exilado de Roma e sofreu muito, saudade, né? Então, as cartas de Cícero, tem gente que acha que são os melhores textos da humanidade, né? Eu vi esse tempo um grande intelectual, ele disse que se eu fosse degradado, me mandasse embora, eu fosse para Marte e tal, e dissesse que eu só podia levar um livro, eu ia levar as cartas de Cícero, né? Então, assim, tamanha a riqueza, porque são vários momentos da vida e todo tipo de sentimento, de sofrimento, de felicidade, né? Reunido, assim, de uma pessoa. Então, aquilo guardado a vida toda, né? Então, Roma tinha, assim, esse tipo de pena, né? E o próprio Cícero passou por isso também, o poeta Ovídio também, né? Porque aí a liberdade de expressão, né? O príncipe não comungava dos ideários da política, da poesia dele, né? E o Augusto era puritano, então o Ovídio sofreu muito, né? E eu recomendo a qualquer um de vocês, se você tiver com uma grande dor amorosa, você pegue e leia o vídeo, né? A Arte do Amor, né? Então, só o fato de você ficar procurando lá algum artefato bélico, né, de contra-ataque, né, você já vai aliviar um pouco a sua dor, né? Porque é uma coisa muito bem feita, muito bem escrita, né? Como eu estava dizendo no começo, o que é bem feito é perene, né? E assim, em relação também ao Espelho do Príncipe, né? A compostura, não é só a compostura do governante. Veja, os russos tinham admiração pelos franceses, durante muito tempo o russo queria ser francês, né? Então, só para evitar as boas maneiras, né? Então, eles olhavam que os franceses não saíam correndo na rua, né? Tinham gestos assim que pareciam estudados, né? Não que eles foram educados daquela maneira. Agora o russo tinha que fazer isso como se fosse teatro, né? Então ficava um pouco afetado assim e justamente esse tipo assim, uma coisa é a gente vir da caverna, né? E não ter cuidado com higiene, com nada. Outra coisa é como são as pessoas, né? Que são perfumadas, eu estou vendo agora na pandemia, né? O
o meu corte de cabelo é doméstico, né? Porque eu não posso ir no barbeiro, porque afinal eu estou isolado, né? Mas assim a civilização foi desenvolvendo os hábitos de higiene, de boas maneiras, de educação, né? E isso faz parte de nós sermos uma, uma cultura, uma civilização mais refinada, né? Teve também na época dos mouros, né? A Espanha moura, a invasão moura, também um personagem que eu esqueço o nome, ele veio de lá para a Espanha e ensinou as pessoas a tomar banho, a usar perfume, fazer depilação, afinal a refeição, primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, música. Então esse camarada lá ele veio lá do Oriente, lá o seu professor ficou com ciúme dele, o professor disse, olha, eu não quero mais você aqui perto, você vai me fazer sombra, te manda, né? Te manda porque você vai se dar mal. Então essa pessoa trouxe também do Oriente, via Espanha e daí para Portugal, né, esse zelo pelas boas maneiras, né, é muito mais fácil você conviver, você é feliz com mais facilidade do que viver no meio de gente bronca, né, de agressiva, que não tem compostura, que não mede as palavras, né? Então, a questão, por exemplo, agora eu vou arrematar com isso, que eu vi uma pessoa dizer, né? Diz assim, e eu vou falar de mim para não falar do exemplo que a pessoa deu, porque daí todo mundo vai ver. Então, se eu sou diretor de uma faculdade de Direito, eu não posso sair fazendo palhaçada por aí, eu não posso, né, entrar na rede social ali e ficar dizendo asneira, né? Porque existe uma liturgia, porque pessoas, José Boatê ocupou eu estou ocupando o lugar que foi dele, né? Que foi do professor Fontes, né? Foi de Fulvio Adussi, né? São todos diretores da Faculdade de Direito, né? E assim outros, né? Então eu não posso, eu não posso extrapolar, né? Porque eu vou depor contra a própria instituição, né? Então, evidentemente que essas preocupações também nós temos que ter no novo paradigma, né? De saber, então, assim, não é para matar o adversário, né? A gente tem que aprender a conviver. E foi isso que os romanos ensinaram entre patrícios e plebeus. Os patrícios detestavam os plebeus, achavam a rafuagem, né? Mas como tinha que conviver, eles conviveram politicamente. E politicamente a regra é clara, né? E eu posso vetar você e você pode me vetar, né? E está valendo. Agora, nós só vamos para a guerra se a gente entrar no entendimento e todo mundo concordar, né? Aí o plebeu diz, olha, nós só vamos se tanto do botim for para nós, né? Porque antes era tudo de um lado só, né? Então aí tudo bem, aí chega um acordo e tal, né? Baixa uma lei que vai prejudicar os plebeus, na hora tinha que ter a assinatura do tribuno. Se ele não assinava com T, a lei não entrava em vigor, né? E se passasse por eles, o Senado podia dizer não, não concordo. Então, isso é uma forma de participação, com regras claras, né? Então, não tem como subverter isso, né? E as boas maneiras, você respeitar uma pessoa, respeitar a dor do outro, né? Que a gente vê assim, às vezes, entre pessoas que se detestam, né? Aí acontece uma desgraça na outra família, então a pessoa tem que reagir como pessoa humana, né? Não é simplesmente ignorar, né? E às vezes até ainda tirar sarro né, em cima da situação. Isso não se faz porque diminui a humanidade, né? Esse cabedal todo que nós herdamos, né, professor? Então, é isso aí, eu lhe cumprimento pela pergunta, e realmente os romanos tiveram também esse tipo de pena, né, usaram muito, né, e os portugueses também aqui no Brasil, o degredo, né, os degredados, né, que a própria Austrália, né, ela foi construída por degredados, né, e vejo que, porque, outra coisa, desculpe, professor Clóvis, só vou dizer mais uma coisa,
o perfeito é chato, né? E tudo que eu estou escrevendo, assim, o legado que eu estou deixando lá da minha região, Nonoai, Chapecó, Maravilha, né? É tudo história de proscrito, né? Porque o proscrito, por exemplo, teve um índio que ele foi em Nonoai, ele foi um bandido, né? E o que ele tinha na cabeça? Ele queria voltar ao tempo, né, dos combates dos indígenas, né, do povo dele sem porteira, tá? E não esses caras aqui metidos, né? Então, o ideário dele era esse. Então, se os brancos não tivessem chegado lá, ele estava certo, né? O problema é que ele estava dentro de um ordenamento jurídico, né, do invasor, né? E como é que nós vamos julgá-lo assim, 100 anos depois, né? É uma questão, né? Então, justamente nós evoluímos. Você pode ver, a novela, ela é interessante por causa do mal da novela, né? É ele que dinamiza a novela. Se você tirar o mal, a novela é chata. Porque você vê ali um casal se beijando e tal, e depois vão jantar, e depois no outro dia tem que trabalhar, e não sei o que, não tem graça nenhuma, né? Agora, se tiver uma intriga no meio, qualquer coisa, a gente já assiste, né? Então, a gente tem que ter uma grande tolerância para ter uma grande sociedade, né? Para ter a gente ter uma vida mais rica de acordo com o patrimônio de riqueza ao qual nós chegamos. Então, a minha colocação hoje foi nesse sentido, né? Que quando você passa do ponto, quando a substância vai mais longe que a forma fica para trás, né? Aí não é assim, o jabuti não vai ficar esperando a casca chegar nele, né? Aquela carapaça do jabuti, né? Não, ele já morreu, né? Ou seja, mas política e juridicamente, quando a forma fica para trás, você tem que imediatamente chamar o processo à ordem, né? E nisso os romanos foram mestres, por isso que eles foram 15 séculos donos do mundo. Mas Perfeito. então, muito obrigado, professor Reginaldo. Prazer em vê-lo. Está muito frio aí em Chapecó? Está chovendo muito e está um pouco frio, sim. É que eu também não estou indo no barbeiro, então eu estou totalmente careca, então por isso que eu coloquei a touca. Mas está frio, sim. Pois é, aí tá. Não, aqui até não está tão frio assim, dá para ficar também como estou, né? Obrigado. Perfeito. Então, Obrigado, professor. Maravilha. tá ok. Eu tenho tem que fazer também uma propaganda. Amanhã nós temos o professor Gabriel Moreno Gonçalves, lá na UNO Chapecó, também num evento virtual, né? A palestra dele é sobre os desafios do século XXI ao constitucionalismo econômico, né? Tema bem interessante. E também nós estamos, é um evento da ONU Chapecó, nós estamos apoiando a organização do evento através do nosso grupo. O professor Gabriel é doutor pela Universidade de Valência, né, e é professor de Direito Constitucional na Universidade de Extremadura. Então, apenas uma divulgação. Eu vou colocar na sequência aqui, enquanto o professor Pilate responde, eu vou colocar o link de acesso para aqueles que quiserem participar e que ainda não receberam, eventualmente, por WhatsApp ou por outro canal, tá? Nós temos duas perguntas finais, professor. Eu vou fazê-las de uma vez só, em razão do tempo, tá? Para a gente fechar mais ou menos no horário previsto. Da Jerusa e da Karine, tá? As duas são questões bastante interrelacionadas. A Jerusa pergunta: o professor considera que os conselhos são uma forma ou um espaço apropriado para o exercício desse direito coletivo? São suficientes na forma como eles existem hoje, né? E qual a sua visão sobre o desmonte dos conselhos ambientais a nível nacional? E eu acrescentaria o desmonte dos conselhos em geral, né? Não só dos conselhos ambientais. Karine pergunta, em termos de audiência pública, principalmente do plano diretor,
a participação do judiciário, na maioria dos casos, acontece apenas quando a questão é judicializada, né? E então ela pergunta se o senhor poderia comentar um pouco a sua experiência nas audiências da Justiça do Trabalho, né? Para falar sobre que papel que o judiciário pode ter na composição do consenso, imaginando, né, replicar isso em questões urbanas também. Acho que as duas perguntas envolvem participação, né? Então pode ser colocado no mesmo contexto. Sim, sim. A questão dos conselhos, o professor Reginaldo podia responder melhor do que eu, porque ele tratou isso na sua tese de doutorado e ele tem se dedicado ao assunto, né? Então, vejam, nós não podemos confundir o conselho com participação, né? Porque o conselho não pode virar também um mero representante que esgote toda a participação nele mesmo, né? Ou nos seus posicionamentos, né? O conselho, na verdade, ele está ali para articular, né? Articular a participação, né? E porque o que acontece, assim, o que tende a acontecer dentro do paradigma da modernidade é realmente pensar a participação esgotando a participação no conselho, ou com o conselho, né? Então, geralmente, quem não quer participação nenhuma já coloca um conselho domesticado, né, como vírus e vacina, né, para não trazer nenhuma virulência, não enfebrar o ambiente aí como se fosse um coronavírus, né, que veio sem controle para provocar uma grande mudança, né. Então, na verdade, o conselho deve ser, como eu estava dizendo, ele deve fazer esse liame para a participação, né. Ele está ele está mais próximo da autoridade ou das autoridades, dos poderes, mas justamente para facilitar essa aproximação, para abrir espaços para a participação, né? Isso tanto no direito urbanístico, né, como também na saúde, né, e assim por diante. Agora, por outro lado, esses entes, eles despertam realmente a desconfiança, né? Então, assim, o que quem não quer mudança nenhuma e como está bom, o que ele não quer? O que o grande privilegiado do modelo, que sempre tem, né, está ganhando dinheiro com isso, está muito bom para ele, né? O que ele não quer? Ele não quer sentar para dialogar, né? Ele quer cumprir a lei, né? Porque como ele é o mais forte, a lei está do lado dele, né? Por que sentar isso é assembleísmo, né? Ficar conversando, né? Perdendo tempo com aquele pessoal, né? Uma pessoa que eu iluminada, assim, com quem eu aprendi muito, foi o juiz federal, Dr. Zenildo Bodnar, né? Ele esteve no Oeste, mas ele foi ele deve ser reconhecido como um dos pioneiros da audiência pública judicial em Santa Catarina. E aí ele me contou um episódio. Contou para mim, não, eu assisti uma exposição dele na Universidade Federal de Santa Catarina, que ele foi doutorando nosso lá, e aí ele contou um fato em que uma comunidade não queria um empreendimento lá naquela praia, naquela região, naquele local, e então houve parece que estava envolvido um dinheiro que era uma indenização, era um fundo, né, que tinha que ser aplicado, um recurso de uma condenação judicial, e isso tudo estava no mesmo pacote da discussão. Aí ele disse que na primeira reunião os empresários levaram os seus empregados e tudo, então eram dois lados e um falava, o outro vaiava, né?
Aí ele teve que chamar a polícia. Aí foi marcada uma outra reunião, e ele no gabinete, sentado, fazendo os despachos dele lá, e dali a pouco ele viu que houve um silêncio, se acalmou, né? Aí ele, movido de curiosidade, levantou e foi lá espiar, né, ver o que estava acontecendo. Tinha virado a maior colaboração, né? O pessoal estavam dialogando, estavam construindo a decisão e chegaram assim a um consenso, né? Resolveram o problema, né? Aí ele ficou muito animado, né? Mas disse que também foi a primeira e a última vitória dele, né? Porque depois foi só fracasso, porque não, nos outros conflitos, as partes não conseguiram passar esse lado belicoso, né? De ódio mútuo, né? Não conseguiram entrar na deliberação, no diálogo, né? Então, aí que nós precisamos, Jerusa, assim, uma é a Jerusa Colombo? Isso. Ah, tá, brilhante tese dela, eu cumprimento, né, e todo mundo gostou, e até hoje sempre me abeberam no texto dela, e tenho um prazer muito grande, Jerusa, em responder a tua pergunta, né? Então, isso exige uma capacitação, né? Todo um investimento em... Então, não é qualquer juiz que vai fazer audiência pública, eu já começo a responder a pergunta da Karine, né? Tem que treinar esse pessoal, tem que desenvolver teorias, tem que escrever livros a respeito, tem que fazer pesquisa, experimentos, né? E saber lidar com o conflito aceso e conduzir a participação, conduzir ao diálogo, né? Porque quando as cabeças começam a andar na mesma direção, aí as coisas começam a acontecer, né? Então, eu vejo a questão dos conselhos, né, como articuladoras, né? O conselho é um centro de articulação como mediador, né? Então, que bom se o conselho tivesse pessoas, né, habilitadas para lidar nesse tipo de mediação, né? Como os antigos. Os antigos, eu estou lendo um tratado de oratória de Quintiliano, ele é um pouquinho depois de Cícero, né? Então ele diz, para eles assim, a oratória era tudo, né? A oratória era tudo, tudo convergia para a oratória, porque era justamente ser orador, era poder falar pelos problemas sociais, pelos problemas mais candentes do coletivo, né? Então eles levavam muito a sério, escreveram obras, imagine tratados sobre oratória. Então é todo um ramo para o qual o direito vai se dirigir, né? Que é saber lidar com os fatos e saber enquadrá-los juridicamente para aquele caso concreto, como a jurisdição romana fazia, né? Isso também no plano diretor participativo, né? O plano diretor participativo é nessa linha também, né? O problema é o mesmo, né? Embora a especificidade seja diferente, o específico. Então, Jerusa, mais uma vez, meus parabéns, espero que você... foi a dissertação de mestrado dela, né, professor Clóvis? Foi mestrado, né? Sim. Mas é um trabalho já de tese, né? Foi muito bom, tenho os meus cumprimentos mais uma vez. Essa pergunta da audiência pública participativa judicial já é da professora Karine, né? Exatamente. Essa também é uma pergunta fundamental, muito bem colocada, professora Karine. No momento, veja, quando você destaca o coletivo como uma categoria autônoma, né, de bem, né, é um bem jurídico autônomo, então o juiz, quando surge uma ação nessa linha,
né, ele já sabe que, se ele for romanista, ele já vai ver assim, que agora ele vai aplicar ali a primeira fase do processo romano, em que como é que é, o pretor romano, ele ordenava, né? Ele usava do seu poder de império. Então ele conduzia as partes sob a sua autoridade, né? Sob a sua autoridade, mas não julgando, né? Apenas requisitando o que eles precisavam, dando liminares, né? Criando exceções. Era nesse plano. E esse era o momento em que os fatos eram perfilhados, né? eram arrumados, empacotados, arranjados, né? Para serem enviados ao juiz, né? Então, quando chegava lá no juiz, já grande parte já estava decidido, né? Que era justamente a parte mais difícil, né? que era encaminhada, era orientada, na verdade, por 3 colegiados, porque atrás do pretor tinha os melhores jurisconsultos orientando, e atrás de cada uma das partes tinha os seus advogados, os jurisconsultos, ajudando também, né? Então era uma grande construção de um acordo processual, que não era o acordo do mérito, né? Então, no momento em que o processo, um plano diretor participativo é judicializado, o juiz não entra no processo, não recebe os autos para decidir o mérito da questão. Não, ele está recebendo para viabilizar o exercício coletivo de direito, né? Que é o direito a uma cidade com função social, né? Com função social da propriedade, com equilíbrio ambiental, né? Com uma repartição adequada de ônus e bônus, dos ônus dos ônus e bônus da riqueza social, né? Então, veja que é uma outra cultura jurídica, né? É uma outra cultura jurídica. E nós estamos, nesse momento, né, discutindo aqui a parte inicial, embrionária desse processo, né? Como ele vai ser realmente, não tem como prever, né? Porque isso é mais ou menos assim, num determinado momento do conflito, no começo, cada um de nós está num lugar, né? Agora, se aquela discussão der certo, ou seja, se o tratamento jurídico, jurisdicional, participativo daquele problema der certo, nós vamos todos sair do lugar e vamos caminhar juntos. Aonde nós vamos chegar, o conflito é que vai dizer, ou seja, a lenha do conflito, né, o seu combustível, né, a realidade do conflito, né? Porque, veja, nós somos formados no universo, né, de pequenas partículas que vieram de explosão de estrelas, né? Então, o que vai fazer esse Lego aí, né? Ele vai sair nunca vai sair 2 coisas iguais, né? Eu não levo fé nenhuma que exista humanidade em outros planetas. Pode existir vida, coisa, e não tem como, né? É a mesma coisa que querer assim o professor Clóvis de novo, né? Porque nasceu um aqui, vai nascer outro em outro sistema solar, não tem como, né? Porque nós somos resultado de várias lotos, né? Ou seja, como que vai dar vários números na sequência, digamos assim, em 5 milhões de concursos de loto, deu na sequência sempre os mesmos números. Não existe, né? Porque na lei das probabilidades não tem como, né? Então, a participação, o engenhoso, né, o cativante, o espetacular nisso tudo, é você organizar esse caos, né? Organizar esse caos, sair de uma lógica assim reducionista, né, uma racionalidade reducionista, e colocar nas mãos desse juiz, né, a possibilidade de ajudar a desenhar o novo, né,
como se fosse um artista, né? Como se fosse um artista. E aí não é para qualquer um. Né? Aí não é para qualquer um. Né? Não é para qualquer um. Então precisa ter muito, não só ser uma pessoa inteligente, que conheça as leis, que tenha um conhecimento jurídico razoável, né? Para mim, o primeiro requisito é que seja uma pessoa que tenha sensibilidade, né? Aquele cara que entende fácil, né? E isso eu vi nos alunos meus orientandos que estão aqui, né? Porque existem dois tipos de pessoa. Tem um que você chegar lá e disser para ele que está pegando fogo e que é para sair correndo, ele vai querer detalhes, né? Ele vai querer te chamar de volta para discutir o assunto, né? Não é o caso, né? Eu estou dizendo que é para correr, vamos correr, né? Porque a casa vai cair, né? Vai queimar, você vai morrer se ficar aqui, né? Então tem gente que é assim, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de sair do lugar, de entender, de ter sensibilidade, de analisar um quadro e saber da sua gravidade rapidamente, né? Então esse juiz, vendo, será que ele vai conseguir projetar aquela realidade, partindo da formação que ele teve, né? Então o nosso grande investimento é a nossa graduação, né? Nosso aluno de graduação, ele merece o maior carinho, o maior investimento, né? Porque a formação que ele receber, né, de nós mais velhos que vivemos situações e situações, né? Se a gente conseguir passar essa mensagem, não tenha dúvida, ele vai ser muito melhor do que nós, né? Ele vai muito mais longe, porque ele tem uma realidade muito mais rica do que a nossa, né? Eu aprendi agora na tese do Marlio, vou encerrar com isso, eu aprendi na tese do Marlio que os medievais, né, os glosadores, na verdade eles foram primários, né? As teorias deles não são insubsistentes, né? Mas a realidade que eles viviam era uma realidade muito precária. Eles estavam bem entre... Tem uma expressão dos argentinos, entre San Juan e Mendoza, né? Está no meio da Argentina, né? Então não tem esses comentadores, eles estavam mais perto ainda do Império Romano do que da modernidade, né? Então eles não tinham como projetar. Já o Baudin estava muito mais próximo, por isso que ele desenhou uma teoria, né? E que foi uma teoria vitoriosa. Então, mas eles mantiveram acesa a chama, né? As fontes chegaram até nós porque eles cultivaram, né? E essa manutenção das fontes é que hoje nos dá lastro, né? Nos abre os olhos para poder projetar o futuro, né? Porque do passado você pode projetar o futuro. Se tirar esse passado, nós ficamos completamente medievais, né? Nós ficamos completamente fora da realidade, e aí não por não ver a realidade externa, mas por não ter as fontes, né? Que é o que nós temos hoje. Então, professor Clóvis, eu agradeço muito à professora Karine, ao professor Jerusa, ao professor Reginaldo, que me perguntou, a Kátia, né? E o professor Reginaldo, e o professor Clóvis, que me convidou e me perguntou. Então, me sinto muito, muito realizado de ter mantido essa conversa. E também, professor Reginaldo, professora Silvia, né? Com certeza vão fazer belos eventos com a UNO Chapecó também, né? Não tenho dúvida disso, né? Com certeza, professor, será muito bem-vindo aqui sempre. Tá legal. Então é isso aí, professor Clóvis, muito obrigado. Perfeito. Devolvo a palavra. Perfeito. E o professor Jefferson, muito obrigado pelas gentis palavras, né? E por ter sido aluno do nosso Vídeo Batista.
que para mim é uma imagem permanente na minha cabeça, um grande teórico, né, do processo, e que deixou marca na história, orgulho ao Rio Grande do Sul, né, e o jurista brasileiro, né, e a sua presença com a mensagem dele, para mim, foi um dos grandes momentos dessa noite, né. Muito obrigado. Muito bem, então eu vou passar a palavra para o professor Jefferson fazer um encerramento, né? Nosso coordenador encerrando nosso café. Eu só queria dizer que foi um excelente final de tarde, né? Inclusive, é uma pena que nós não tínhamos a tarde toda para ficar debatendo, porque, né, eu vejo que pela qualidade dos debates e além disso, foi um momento muito agradável, né? Percebo que nós poderíamos ficar a tarde toda debatendo se tivéssemos começado mais cedo. Foi muito bom, professor, eu quero agradecer muito sua presença, né? Sempre brilhante, sempre nos inquieta, né? Além da poesia da fala, que hoje a sua fala sobre o aspecto literário me cativou muito. Então, vou passar a palavra para o professor Jefferson, para o nosso coordenador, então, encerrar mais esse café com pesquisa. Professor Pilate, eu queria lhe dizer que a sua fala realmente me tocou, viu? Eu acho que os pontos de convergência que eu já havia identificado anteriormente e que tinham a ver com a pesquisa, né, do professor Ovídio, esse interesse em comum pelo direito romano, e que foi alguém com quem eu convivi de maneira muito afetiva, é realmente algo emocionante, né, e relembrar essas memórias, mas eu terminei minha tese de doutorado, infelizmente o professor Ovídio não pôde estar na banca, né, porque foi exatamente no ano em que ele veio a falecer, né? E é difícil até falar disso, porque a relação, né, era muito próxima, né? E o senhor me lembra muito ele, né? E acho que tem uma característica que eu gosto muito, né, que é a literatura, e o professor Ovídio gostava de filosofia, não era lá um apaixonado pela literatura, e quando, na minha tese de processo, eu comecei a usar Gabriel Garcia Marques, Machado de Assis, e, né, Saramago, ele disse, mas o que é isso? E também é essa referência, né, feita ao Hernandes. Fui, inclusive, buscar aqui na minha biblioteca o Martim Fierro, que é uma obra que tenho todo carinho, ilustrada, né? Então, esse vínculo com a literatura, eu li no fim de semana uma obra do George Steiner, e ele tenta identificar o que seria o intelectual hoje, né, nessa era de hiperindividualismo, enfim, e eu acho que o senhor é o retrato desse intelectual. Então, eu gostaria, de maneira realmente muito emocionada, né, dizer que a sua fala me tocou. Lamento por não termos tido a oportunidade de conversar, debater antes disso, mas tenho certeza que podemos trilhar um caminho de compartilhar de pesquisas muito rico, né, e produzir de maneira conjunta. Realmente foi um privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos encerrar nosso café com pesquisa, que foi praticamente um sarau, né? Espero que nós possamos em breve, né, realizar outro encontro desses, quiçá presencialmente, né? Idealmente, né? E se não for possível, que seja novamente pelas redes, tá? Muito obrigado ao professor Pilate, foi brilhante, foi excelente. Também gostei muito, tenho certeza que muita gente saiu daqui pensando e pensando com a cabeça e com o coração, né? Então, saudar todos os colegas, todos os amigos, né? O pessoal da nossa rede, do nosso grupo de pesquisa, do PPGDIR, né? E todos aqueles que acompanharam, tá? Esse evento vai ficar disponível depois para futura consulta, tá? Um grande abraço a todos, caloroso abraço. Tá bom. Muito obrigado. Valeu.
Valeu mesmo. Valeu. E desculpa esse meu telefone que ficou tocando aqui, né? Eu não imaginei que isso fosse acontecer. Se a gente edita, professor. Tá. Aí dá para tirar aquilo ali, né? Agora eu tô entrando no hobby da edição de vídeo. Ótimo. Bem coisa. Olha, no fundo do coração, um grande abraço, né? E até de repente. Até mais vezes. Até de repente, ó. Professor Jefferson, um abraço. Professor Reginaldo. Até mais. Muito obrigado. E o professor Jefferson está convidado também, tá? Até amanhã. Muito obrigado. Convidado também. Hora dessa vai vir palestrar aqui conosco também, vamos combinar.